Antes de mais nada, eu quero fazer um elogio ao técnico Felipe Luiz por novamente saber se comunicar muito bem com o torcedor do Flamengo em uma entrevista coletiva. Se os treinadores soubessem a importância de uma entrevista coletiva, eu tenho certeza que eles dariam mais valor a esse momento. Por quê? É o momento que eles podem conversar com o torcedor. E quando eu digo conversar com o torcedor, obviamente não é na maneira literal, mas é aquele momento que ele pode passar o recado dele para os torcedores. O jornalista está ali apenas para fazer perguntas e aí ajudar o torcedor a entender o que o treinador deseja fazer. E o Felipe Luiz, ele foi muito bem. Você pode não concordar com o que ele diz, mas ao menos você entende qual é a dinâmica de trabalho dele, o que ele tentou fazer, o que ele quis fazer. E, enfim, novamente uma entrevista coletiva muito boa, ele elogiando os jogadores, elogiando os volantes. Enfim, acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ficar extremamente otimista pelo futuro. Independentemente de quem vença a eleição, isso aí está notório. Quem vencer a eleição não vai demitir o Felipe Luiz, muito pelo contrário, vai mantê-lo. Todo mundo já falou isso abertamente. E tá certo, tem que manter. Porque se ele está conseguindo fazer um bom trabalho, mesmo diante de todas essas adversidades, elenco com muitos jogadores lesionados, desfalque a todo momento, chegou no meio da temporada, pegou um deserto ali de ideias no time do Flamengo e mesmo assim ele está indo muito bem. Acho que com o começo de uma pré-temporada, ele ajudando na montagem do elenco, eu tenho certeza que o trabalho pode crescer ainda mais. Então, parabéns ao Felipe Luiz pelo jogo que o Flamengo fez diante do Internacional, embora tenha caído de produção no segundo tempo, mas foi uma vitória extremamente importante diante de um rival muito difícil, que é o Internacional. Vamos para as informações, galera. O fisioterapeuta do Flamengo, Márcio Puglia, deu uma entrevista à Flá TV e ele explicou de maneira detalhada qual é a situação de cada jogador que está no departamento médico e os prazos de retorno desses atletas. Vamos lá. Everton Cebolinha, abre aspas para o Márcio, fisioterapeuta do Flamengo. O Everton está respondendo muito bem às progressões que estão sendo feitas de fortalecimento e carga de trabalhos específicos, porque a gente vai trabalhando a reabilitação do tecido e levando isso para a especificidade do futebol, ou seja, começa de forma indoor, de forma mais controlada e começa a transferir isso para o campo. Essas duas etapas são muito importantes e o que a gente está vivenciando agora é exatamente isso. Já estamos com ele no campo, então ele já está terminando a etapa de transição com a fisioterapia e iniciando a transição com a preparação física, provavelmente ao longo das próximas semanas. A ideia é que chegue na pré-temporada numa condição boa para estar fazendo, teoricamente, parte com o elenco. Talvez com alguns ajustes ou outros que são necessários para quem está retornando de lesão. Arrascaeta, um atleta com um procedimento um pouco mais simples no aspecto de reabilitação, mas que também requer cuidados. As respostas dele aos estímulos que vêm sendo dados estão sendo muito boas. Ele está só com umas 2 semanas de reabilitação. É um processo para 4 ou 6 semanas. A gente acredita que o tempo que tem com ele também vai ser o suficiente para chegar na pré-temporada bem junto com os demais atletas. O Pedro vem de um processo muito bom de recuperação, acima até do esperado para o tempo que ele tem, completando 10, 11 semanas agora. Nesse período, normalmente a gente ainda está controlando o quadro inflamatório, vendo o arco de movimento e ele já restaurou toda a amplitude de arco e vem realizando trabalhos na academia. Podemos falar que conseguimos ir um passo a mais nesse momento da reabilitação. Pedro está numa etapa que seria mais forte a partir do 3º mês e a gente conseguiu algumas semanas antes começar uma boa fase de fortalecimento. O que no aspecto geral de reabilitação é muito bom porque nos dá um tempo maior dentro desse processo e também encurtando talvez lá na frente o retorno dele, sem falar muito sobre prazo porque existe um tempo mínimo para isso, de 6 a 8 meses. Vinha, esse aí, muito complicada a situação. O Vinha também veio em um processo de recuperação bom de um procedimento cirúrgico que foi realizado. Já iniciou os trabalhos de fortalecimento também na academia. Vem fazendo os aeróbicos sem impacto, que a gente chama, fazendo também trabalho na piscina. Tem sido bem satisfatório no aspecto geral. Está evoluindo dentro do esperado. É uma lesão complexa de no mínimo 10 a 12 meses para que volte. Bom, tá aí
querendo ou não, é um panorama geral desses jogadores que são importantes e alguns vão demorar ainda mais. Por exemplo, o Vinha só no meio do ano que vem mesmo. E muita gente fala assim, tem que liberar o Ayrton Lucas, negociar o Ayrton Lucas. Não, tem que ficar com o Ayrton Lucas e Alexandre. O Vinha vai demorar a voltar e sabe-se lá como ele vai voltar. Falando de Flamengo e Criciúma durante a semana, galera, jogo importante para o Criciúma, para o Flamengo não. Vamos ser bem francos aqui, lembrando que o jogo é quarta, 8 horas da noite. O jogo não vale de nada para o Flamengo, tanto é que a diretoria e a comissão técnica devem bater o martelo amanhã no treino para não relacionar o Gabigol, porque o jogador está pendurado e eles estão pensando na despedida de Gabigol para domingo. Se ele for relacionado para o jogo, pode ficar no banco de reservas, mas se ele levar um cartão amarelo mesmo no banco de reservas, ele não pode jogar diante do Vitória, ou seja, a festa não teria o principal personagem, que é o Gabigol. E o Flamengo está organizando aí uma série de ações de marketing, ingresso com o rosto do Gabigol, copo com o Gabigol, para se despedir do ídolo do Flamengo. Lembrando que Gabigol é o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, com nada mais, nada menos, 160 gols. É muito gol, hein? Em 307 jogos, conquistou 13 títulos, sendo 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 estaduais. É muito título, muito gol, muitos jogos e, independentemente do que ele fez, deixou de fazer, para mim vai continuar sendo ídolo, nada vai apagar. Acho que a idolatria de alguns torcedores com o Gabigol pode ter diminuído, beleza, mas na história do Flamengo ele vai continuar sendo ídolo. E para esse jogo contra o Criciúma, quem vai apitar o jogo vai ser Wilton Pereira Sampaio, ou seja, promessa aí de emoção na arbitragem para esse duelo importante para o Criciúma. Para o Flamengo, não. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, informação importante já de mercado da bola. Antes, eu trouxe uma informação envolvendo o Fluminense, que o Pachuca do México fez proposta para ter John Kennedy do Fluminense por empréstimo com opção de compra girando em torno de 36 milhões de reais. Beleza, eu dei essa informação. E aí, apurando mais detalhes, eu descobri uma outra informação envolvendo um atleta do Flamengo, que é o volante Alan. O Pumas do México, que é o volante, tem o desejo de contratar o volante também por empréstimo com opção de compra. Na verdade, o empréstimo seria pagando $1 milhão e uma opção de compra estabelecida em $4 milhões. Vamos lá, pagar pelo empréstimo $1 milhão? Acho até ok. 6 milhões de reais que o Flamengo embolsaria apenas por emprestar o jogador. Tá? E a opção de compra de $4 milhões daria, na cotação de hoje, 24 milhões de reais. É um valor muito baixo em relação àquilo que o Flamengo pagou ao Atlético Mineiro para comprar o volante Alan. Na ocasião, cerca de 9 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais. Os empresários confirmaram que o interesse do Pumas é real, que tem essa conversa, esse interesse, mas tudo depende também da eleição presidencial no dia 9 de dezembro, ou seja, segunda-feira que vem, não tem como ter nenhum movimento antes disso, e tudo depende também do jogador aceitar. Ou seja, não quer dizer que vai acontecer. O Pumas quer. Ele entrou em contato com o empresário do atleta, beleza, mas o jogador vai querer? Porque depende do salário, quanto o Pumas vai oferecer ao Alan durante o empréstimo. E o Flamengo, a futura gestão, vai querer se desfazer do Alan por esses valores, por esse molde de negociação? Ou seja, tudo que a gente trouxer de informação envolvendo o mercado da bola depende muito da eleição presidencial que está chegando, repito, na próxima segunda-feira, no dia 9 de dezembro.